Olá pessoal, meu nome é João Vitor Wrobleski, sou estudante de psicologia e este vídeo vai ser gravado com a temática neuroanatomia. Então uma coisa já que eu queria deixar esclarecido já de antemão é se você caiu aqui acidentalmente, estava procurando outro vídeo na internet e acabou vindo parar neste vídeo especificamente de neuroanatomia, eu recomendaria que acessasse o canal. Então embaixo desse vídeo você vai encontrar um quadradinho com um ícone que é a letra Psi, que é o emblema de psicologia, e ao lado o meu nome, João Vitor Wrobleski. Então é só clicar ou no meu nome ou no ícone de psico para acessar o canal. Lá vocês vão encontrar vários vídeos a respeito de outras temáticas introdutórias de psicologia, e eu não recomendaria que assistissem esse vídeo. Por que eu não recomendo que assistam a este vídeo? Porque essa temática ela é bastante direcionada. Então ela é realmente neuroanatomia, não é uma coisa que as pessoas costumem assistir muito por curiosidade. Ou a pessoa já tem algum interesse na área, ou está precisando de material para alguma prova. No meu caso, devo confessar que eu tenho sim interesse na área, apesar de que também tem uma prova semana que vem. Então, é o meu material de estudo que eu vou estar gravando aqui. Não é um vídeo divertido, é um vídeo que tem sim conteúdo e que é muito proveitoso, porém, para alguns pode ser considerado tedioso. Então já deixar avisado, aí acessa o canal e assista aos demais vídeos. Só assista esse vídeo se você realmente está procurando um material de neuroanatomia. Aí ele vai ser produtivo. Do contrário, você não vai ter um real aproveitamento deste vídeo como deveria ser. Bom, enfim, primeira coisa é importante entendermos que o nosso sistema nervoso não é formado apenas a partir do cérebro. Apesar do encéfalo, ou telencéfalo, que seria o nosso cérebro, ser a primeira coisa que vem à nossa mente quando falamos em sistema nervoso, apesar disso, é importante sabermos que, na verdade, o nosso sistema nervoso ele é formado pelo telencéfalo, que é o nosso cérebro propriamente dito. Ele é formado pela ponte que interliga o nosso telencéfalo ao bulbo, e ele ainda tem, nosso sistema nervoso tem ainda mais uma partezinha aqui chamada de cerebelo. Então, o cérebro que nós chamamos, que é o nosso telencéfalo, é simplesmente uma parte do nosso sistema nervoso que vai interligado com toda a nossa coluna cervical, coluna espinhal, que é da onde saem outros nervos que vão para os nossos braços, para as nossas mãos, para as nossas pernas, e são esses nervos, em conjunto com a coluna cervical e com o bulbo, ponte e telencéfalo, que são responsáveis tanto por transmitir os impulsos nervosos do cérebro, que enviam sinais para a mão, para o braço de movimentos, como são responsáveis também por retornar dos nossos membros sinais para o cérebro, como por exemplo interpretação de dor, interpretação de calor, entre outros. E aí, então, sabendo que aqui é o nosso bulbo, aqui é a nossa ponte, que fazem a interligação do nosso telencéfalo com a nossa coluna cervical, vamos analisar agora o nosso bulbo ponte de um ângulo diferenciado, que seria o ângulo anterior. Então é importante destacar que aqui estaria a face do nosso indivíduo com o seu crânio. Essa é tida como a parte anterior, que seria a frente. Então, anterior. E aqui a nossa parte posterior, que seria atrás. Então, agora nós vamos analisar nosso bulbo e nossa ponte da nossa parte anterior. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui a nossa ponte, que é quem liga os nossos pedúnculos cerebrais
ao nosso bulbo. Então aqui nós temos o nosso bulbo. Aqui nós temos a nossa fissura medial anterior, sulcos laterais anteriores. Aqui nós temos a decussação das pirâmides. O que é a decussação das pirâmides? Então, muitos, mesmo que não tenham conhecimento na área de neuroanatomia, já devem ter ouvido aquela história de que nosso cérebro troca de lado, ou seja, o que seria do nosso lado, o lado direito do nosso cérebro comandaria o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro comandaria o lado direito do corpo. Isso em termos é real e é verídico. Então, nessa decussação das pirâmides, o que ocorre é justamente essa troca, essa inversão de lados. Então, o que vem de um lado, descendo o nosso conjunto de nervos, acaba passando por outro lado, e o que vem desse lado passa para o lado de cá. Porém, isso não é 100%, então não são todos os nervos do lado direito que passam para o lado esquerdo, nem todos do lado esquerdo para o lado direito. Uma boa parte, 90 e poucos % ocorre isso, mas existe uma parte que permanece, desce e continua do mesmo lado que desceu. Bom, aqui nós temos o nosso sulco basilar. Ele leva esse nome porque ele está sobre uma artéria que está aqui embaixo, que se chama artéria basilar, por isso sulco basilar. Aqui nós temos as estrias transversas, nossas estrias transversas da ponte. E aqui nós temos um conjunto de nervos de cada lado, que são chamados de nervos trigêmeos, que são os nervos de número 5 do nosso sistema nervoso. Então, esses são os nervos de número 5, que são os trigêmeos. Aqui nós temos o nosso pedúnculo cerebral. Qual que é a função do pedúnculo cerebral? O pedúnculo cerebral, ele é o pé, por isso pedúnculo, pé, do nosso cérebro. Então é esse pedúnculo cerebral que vai ser responsável por segurar, sustentar o nosso telencéfalo. Aqui nós temos os corpos mamilares. E é isso que dá o sujeito passar muito tempo em um laboratório sem mulher. Aí o cara começa a enxergar seios em tudo que é parte. Então, por que corpos mamilares levam esse nome? Porque o cara que estudou essa região achou isso parecido com seio. Dá pra ver que o cara estava há muito tempo dentro do laboratório, né? Não que não seja parecido, mas... enfim, deixemos pra lá. Aqui nós temos a nossa fossa interpeduncular. Por que fossa interpeduncular? Porque é uma região situada entre os pedúnculos cerebrais. Então, por isso, fossa interpeduncular, ou seja, entre os pedúnculos. Dentro dessa fossa interpeduncular, nós temos a nossa substância perfurada, que é algo parecido com isto. São várias perfuraçõezinhas, vários furinhos. Ok? Bom, daqui nós temos mais dois nervos saindo. Então, aqui nós temos o nervo de número 3, que é o nosso nervo oculomotor. Então, nervo 3. O nervo 1 e 2, eles saem lá do cérebro, que seria o nosso telencéfalo. Então, nós não vamos ver nessa parte o nervo 1 e 2. Então, esse é o nosso nervo oculomotor. E tem um outro nervo que vem lá de trás e vem aqui para frente,
que é o nosso nervo de número 4, que é o nervo troclear. Então, esse aqui é o nosso nervo troclear. Então, nervo 3, óculo motor, nervo 4, troclear. Nervo 5, trigêmeo, sai da ponte. Então, nervo 3 sai já da parte superior da ponte, divisória com os pedúnculos cerebrais. O nervo 4 vem lá de trás e aparece aqui, que é o troclear. O nervo 5, que são os trigêmeos, aparecem direto saindo da ponte. Aí aqui nós temos os pedúnculos cerebelar médios. Então, qual que é a diferença? Aqui nós temos o pedúnculo cerebral, que é o que sustenta o nosso telencéfalo. Aqui nós temos os pedúnculos cerebelares, que são o que sustentam o nosso cerebelo, que vai estar lá atrás na vista posterior. Essa aqui é a vista anterior do bulbo, ponte e mesencéfalo. Que mesencéfalo é o nome dado à parte responsável por sustentar o nosso telencéfalo, por isso mesencéfalo. Bom, que mais? Então aqui nós temos, saindo daqui, outros 3 nervos. Um deles, inclusive, meio duplicado aqui, mas ainda é considerado como um só. De cada lado, igualmente. Estes nervos são os meus nervos 6. Então, ó, o nervo 6, nervo 7 e nervo 8. O nome desses nervos qual é? Então eu tenho aqui meu nervo 6, que é o meu nervo abducente. Então esse aqui, que é o 6, é o meu nervo abducente. O meu nervo 7 é o meu, que é este daqui, é o meu nervo vestíbulo coclear. E o meu nervo esse é o meu nervo número 8, vestíbulo coclear. Só mais um aqui. O meu nervo de número 7 é o meu nervo facial. Então, este nervo, que é o de número 6, é o abducente. Este nervo, que é o de número 7, é o facial. E este nervo, que é o de número 8, é o vestíbulo coclear. Aí aqui embaixo eu vou ter outras 2 estruturas que se chamam olivas. Então, essas pequenas saliências, que são como se fosse um abaulado, uma meia bola, uma meia esfera, que nós temos no nosso bulbo, é a oliva. Dessa oliva vão sair mais um nervo diretamente dela, um outro nervo anterior a ela e mais 2 posteriores. De ambos os lados. Eu vou fazer só de um lado aqui para não ficar enchendo muito, mas de ambos os lados saem nervos semelhantes a esse. Então, na minha oliva, eu tenho saindo o meu nervo de número 9 aqui, anterior a ela, número 9. Depois número 10, que é este daqui, e posteriormente número 11. E da oliva propriamente dita, que é esse daqui, é o meu nervo de número 12. Quais são os nomes dele? Então, o meu nervo de número 9 é o meu nervo glossofaríngeo. Meu nervo de número 10 é o meu nervo vago. E o meu nervo de número
11, perdão. Número 11 é o nervo acessório. E o meu nervo de número 12, que é esse que sai da oliva, é o meu nervo hipoglosso. Então, novamente revendo: glosso faríngeo, nervo vago, nervo acessório e hipoglosso. Bom, esta estrutura que vocês estão vendo aqui, que desce afunilando, ela faz lembrar isto daqui, ou seja, uma pirâmide invertida. Exatamente por isso essas duas estruturas aqui se chamam pirâmides, aonde ao final delas fica a decussação das pirâmides, que, como já vimos, é a parte onde os nervos passam de um lado, pelo menos uma boa parte deles, e os do outro lado passam para este. Aqui tem um pequeno furo que entra e não dá em lugar nenhum, que é chamado forame cego. Então ele justamente é chamado de forame cego porque é um furo que não acaba em parte nenhuma, ele simplesmente faz um furo mesmo, mas que não vai muito fundo e logo termina. Creio que da parte frontal, ou seja, a parte anterior do nosso bulbo, ponte e mesencéfalo, seja isso. Aqui em cima, onde fecha a estrutura do mesencéfalo, ainda tem uma partezinha chamada quiasma óptico, que é bem em cima. E agora vamos ver um pouco da parte posterior. Então essa foi a nossa parte anterior do bulbo, ponte e mesencéfalo. Agora nós vamos ver um pouco da parte posterior dessa mesma estrutura. Então na nossa parte posterior nós vamos ter igualmente, então nós vamos ter aqui o nosso bulbo, que é essa estrutura aqui. Aí aqui eu tenho isto daqui, que vai ser o meu, onde vai estar o meu cerebelo e aonde vai ser também o quarto ventrículo. Tá certo que tá bem torto esse negócio, né? Mas vamos fingir que tá retinho. Vamos lá então. Aqui, aqui. Tá. Então, aqui nós temos o cerebelo, que vai ficar nessa parte posterior. Vai ser uma estrutura que vai fixada aqui e que vai cobrir isto. Então, aqui eu tenho o meu bulbo, a minha ponte. E aqui, sob essa parte posterior da ponte, eu tenho o meu cerebelo cobrindo deste modo. E esse espaço que vai ficar entre o meu cerebelo e a ponte vai ser o meu quarto ventrículo. Para quem quiser saber o que são os ventrículos, mais detalhadamente essas coisas, vai realmente ter que buscar um material de leitura aí acerca da neuroanatomia, porque já é realmente neuroanatomia base,
E como eu disse anteriormente, esse vídeo ele não é direcionado a um conhecimento introdutório, ele é para quem realmente já tem algum conhecimento na área e está tentando apenas relembrar ou quer estar assistindo esse material, mas ele é realmente um material que é bem seletivo, é para poucas pessoas, porque é um material que para a maioria vai ser considerado tedioso, já que é de um assunto bem complexo e que é necessário já algum conhecimento na área de psicologia para estar compreendendo realmente o que está sendo trabalhado aqui. Então não é uma coisa tão fácil assim de estar compreendendo. Bom, essas estruturas aqui, que são a parte posterior do meu bulbo, elas vão ter as seguintes nomenclaturas. Então aqui eu vou ter meus fascículos. Então, este aqui é um dos meus fascículos e esse aqui é outro. Meu fascículo interno, este primeiro, ele se chama fascículo grácil. Então, fascículo grácil, de ambos os lados. Então, aqui é um fascículo grácil, aqui é outro. Esse fascículo de fora, de ambos os lados, ele é chamado de fascículo cuneiforme. Aí, um pouco mais para cima, onde esses fascículos engrossam, como vocês podem ver aqui, que ele já adquire uma espessura um pouco maior, este é chamado, ao invés de fascículo, de tubérculo. Então, e leva o mesmo nome do de baixo. Então, o meu fascículo grácil vai se tornar meu tubérculo grácil. E o meu fascículo cuneiforme vai se tornar meu tubérculo cuneiforme. Ok? Aqui em cima nós temos os pedúnculos cerebelares. Então, como dito anteriormente, aqui essa parte aqui, ela fica coberta pelo cerebelo. E o que sustenta esse cerebelo aqui? Os pedúnculos cerebelares. Que aqui eu tenho um, que é o pedúnculo cerebelar inferior. Aqui eu tenho o pedúnculo cerebelar médio. E aqui eu tenho o pedúnculo cerebelar superior. Então são esses três pedúnculos aqui que sustentam toda essa estrutura cobrindo a minha ponte na sua parte posterior. Ok? Aí aqui em cima o nosso mesencéfalo na sua vista posterior. Então como que é o meu mesencéfalo na vista posterior? Então esta daqui é a vista posterior do meu mesencéfalo. Então eu tenho essa estrutura, eu tenho aqui os colículos, então aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, que são meus colículos superiores e inferiores. Então no caso, obviamente, os colículos de cima, que são esses aqui, são meus colículos superiores e os de baixo são os meus colículos inferiores. Aí, este daqui é meu sulco mediano. E este daqui é meu sulco mediano posterior. Esta é a minha vista posterior do bulbo, ponte e mesencéfalo. Agora vamos trabalhar com o nosso telencéfalo em si. Bom, qual que vai ser a primeira parte? Vamos trabalhar com esta vista do telencéfalo, que é realmente uma vista que dá para reconhecer melhor o nosso clássico desenho do cérebro. Então, este daqui é o meu telencéfalo. Finjam que isso aqui é um cérebro. Bom, isso daqui é o meu cérebro, ou seja, isso daqui vai estar fixado em cima do que acabamos de ver, que é a ponte, a princípio, que posteriormente vai estar conectada ao bulbo e, por sua vez, vai descer pela coluna cervical. Então, como que se divide o meu telencéfalo? Essa aqui é uma vista lateral do telencéfalo. Então, o meu telencéfalo, a princípio, ele é dividido em lóbulos. Então eu tenho aqui o lóbulo
lobo, perdão, o lobo frontal, que é mais ou menos isso daqui. Então essa parte aqui é o meu lobo frontal do meu telencéfalo. Aqui eu tenho o lobo parietal, que seria isto daqui. Então essa parte aqui seria meu lobo parietal. Aqui o meu lobo occipital, então seria mais ou menos isso daqui, que tem duas marcações, que aqui é a incisura pré-occipital, que determina o final, uma das pontas dele, e aqui é o sulco pré-occipital, que determina a outra das pontas dele. E esse daqui é o meu lóbulo occipital. Então é o outro lóbulo que nós temos. Então aqui, lobo frontal, aqui lobo o lóbulo parietal, e aqui o lobo occipital. E aqui o meu lobo temporal. Então, lobo temporal. Então essa é a primeira divisória que nós temos do nosso telencéfalo. Os lobos frontal, parietal, occipital e temporal. Uma coisa interessante está destacando é que o lobo frontal ele é responsável pelo autocontrole, pela questão de controlar os impulsos naturais, e é uma das últimas partes a se desenvolver do nosso cérebro. Por isso que geralmente pessoas mais jovens tendem a ser mais impulsivas do que pessoas mais velhas. Obviamente tendem, não significa necessariamente a pessoa mais velha seja tão autocontrolada, e nem que toda pessoa mais jovem seja tão impulsiva. Mas como é uma das últimas partes a se desenvolver no cérebro humano, é o que justifica a tendência de pessoas mais novas serem mais impulsivas. Também outra coisa interessante de se falar é que aqui fica a face humana, aqui mais ou menos vai ser o nariz. Então o que ocorre aqui? O crânio. O que acontece? Uma das coisas que a gente estuda muito na psicologia quando inicia, então esse aqui é o nariz do indivíduo. É a utilização da cocaína por via aspiração, ou seja, cheirar cocaína. Então quando você suga a cocaína, cheira a cocaína, ela vem direto pelo teu trato nasal e vai para a parte frontal do teu cérebro. Por isso que é tão instantâneo a resposta do uso de cocaína através dessa forma de aspirar através do nariz. Ao mesmo tempo, quando essa cocaína ela vem para a parte frontal do teu cérebro, ela começa a corroer essa parte frontal do teu cérebro. Então começa a comer isso daqui, porque a cocaína ela tem substâncias ácidas que causam uma degradação da pele, ou seja, do tecido cerebral. Como esse lobo frontal é o responsável pelo controle dos impulsos, isso é o que explica o fato de um uso prolongado de cheirar cocaína gerar um aumento no nível de agressividade, no nível de descontrole. Devido a isso, que a cocaína, quando aspirada, a primeira parte que ela atinge é justamente o lobo frontal do nosso cérebro, que é o responsável por toda essa parte de autocontrole, de controle dos impulsos, de controle da agressividade. Bom, a segunda questão que nós vamos ver referente ao nosso telencéfalo são os sulcos e giros. Então vamos analisar agora, vamos ver os sulcos e giros. Então o que acontece? Todo mundo já deve ter visto, mesmo que não tenham conhecimento na área de anatomia, apesar de que eu imagino que somente, devido às minhas recomendações, somente alguém que entenda de anatomia, ou no mínimo queira entender, está assistindo a esse vídeo, mas todo mundo que já entrou em contato com desenho de cérebro, já percebeu que o cérebro ele tem algumas saliências, alguns sulcos, que são mais ou menos coisas assim.
Então o nosso cérebro ele não é lisinho, ele é cheio de riscos. E o que são esses riscos? São sucos. Obviamente aqui eu só estou desenhando os principais deles, que são os sucos mais reconhecidos assim, e os que realmente têm uma importância maior a princípio dentro da neuropsicologia. Todos esses sucos têm o seu valor, porém não nos é exigido durante o curso lembrar de todos eles, apenas dos principais, e mesmo que fosse exigido eu duvido que eu conseguiria lembrar de todos eles. Mas esses daqui em base são os sucos e giros principais. Então o que é o suco? O suco é esse risco, que é justamente aquela parte onde dobra o nosso cérebro, o tecido cerebral, e ele faz isso daqui. Então aqui nessa parte fica o suco. E aqui, essa parte arredondada, que seria isso daqui, é o nosso giro. Então nós temos aqui nosso suco na área frontal do nosso cérebro, nosso suco frontal superior. Então, suco frontal superior. Nós temos nosso suco frontal inferior. Então, suco frontal inferior. E nós temos, diferente dos sucos, que são apenas dois, nós temos 3 giros. Então, este e este. Então, meu primeiro giro é o meu giro frontal, como está na parte da frente do meu telencéfalo. Giro frontal superior. Este giro do meio seria o meu giro frontal médio. E este giro de baixo seria o meu giro frontal inferior. Então, giro frontal inferior. Aí no meu lobo temporal eu tenho o meu suco temporal superior, que é esse aqui. Então esse aqui é o meu suco temporal superior e o meu suco temporal inferior. E aí eu também tenho 3 giros, que é este e este. Meu giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Esses realmente são fáceis de se lembrar, porque são questões de lógica. Tá no lobo temporal, é giro temporal. É o de cima, é giro temporal superior. É o do meio, giro temporal médio, e é o de baixo, giro temporal inferior. Então é bastante fácil de estar se lembrando. Aqui eu tenho o meu lobo occipital, que já foi comentado. Aqui eu tenho uma incisura, ou seja, é uma ponta de um suco que vai ser a minha incisura pré-occipital, e aqui o meu sulco realmente pré-occipital, só aparecem as pontas. Então, sulco pré-occipital e incisura pré-occipital. Aí aqui eu tenho esse sulco que é o meu sulco occipital transverso. Então esse aqui é o meu sulco occipital transverso. Este sulco aqui também tem o seu nome, que é o meu sulco intraparietal. Por que intraparietal? Porque ele fica entre meio o meu lobo parietal e o meu lobo occipital. Por isso é sulco intraparietal. Perdão, ele fica entre o meu lobo parietal superior e o meu lobo parietal inferior. Por isso intraparietal. O meu lobo occipital vai ser aqui embaixo, esta parte aqui. Desculpe-me pelo erro, devidamente corrigido a tempo. Esse daqui é o meu sulco central, então é quase mais do que óbvio, fica no centro do meu telencéfalo, literalmente. Então sulco central, sulco anterior e sulco posterior. Sulco pré-central e sulco pós-central. Poderia ser anterior e posterior também, né? Faria sentido, mas é sulco pré-central e sulco pós-central. Então, pré e pós.
Aí aqui eu tenho os meus giros, que é o meu giro, então giro pré também central, pré-central, e meu giro pós-central. Creio que do telencéfalo é isso. Então, devidamente nomeados, os giros e sulcos do meu telencéfalo. Então, agora vamos para a visão inferior do meu telencéfalo. Então, até agora, o que nós vimos foi a visão lateral do telencéfalo. Agora, o que nós vamos ver é a vista inferior. Então, nós acabamos de ver esta vista aqui, que é a minha vista lateral. Agora o que nós vamos ver é este mesmo telencéfalo virado. Então, é como se eu visse ele desta vista aqui. Então, é como se eu estivesse olhando para ele dessa posição aqui e vendo ele desta parte de baixo. Então, nós vamos ver ele agora deste modo aqui. Nós vamos estar vendo ele desta forma, ou seja, da parte de baixo. Então vamos lá. Então vamos começar. Vamos fazer deste modo. Certo, tá bem torto, mas aí aqui nós temos deste modo. Assim. E aqui as duas estruturas. Assim. Bom. E aqui no meio nós temos os tálamos e a aderência intertalâmica, que nós vamos ver lá no nosso diencéfalo, que é uma outra vista da parte referente ao mesencéfalo, seria a nossa vista interna, onde fica o diencéfalo. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o nosso quiasma óptico, que fica mais ou menos por aqui. Aqui nós temos o nosso giro reto, aqui o nosso sulco reto. Então, aqui tem o giro reto. E aqui nós temos os giros orbitais. O nome deste giro
é o nosso giro occipitotemporal medial. Então este é o giro occipitotemporal medial. Este é o giro occipitotemporal lateral, o giro occipitotemporal lateral, e este é o giro temporal inferior, giro temporal inferior, que fica na parte de baixo do nosso lobo temporal. Essa aqui é chamada fissura, na verdade ela é junta, que ela não é separada como eu fiz. Então aqui ela encosta. E isso é chamado de fissura longitudinal. Então fissura longitudinal. Isso daqui é chamado de istmo do giro do cíngulo. Então, istmo do giro do cíngulo. Istmo do giro do cíngulo. Aqui nós temos os corpos mamilares e aquela fossa interpeduncular que nós vimos anteriormente. Então aqui vão os pedúnculos que sustentam todo o nosso telencéfalo. Esse daqui é a nossa aderência intertalâmica, já mencionado anteriormente. E esta parte aqui, esta pontinha do nosso giro occipitotemporal médio é chamado de uncus. Então isso daqui é o meu uncus. Creio que seja isso da parte inferior. Existem também os nomes dos sulcos aqui, que devo confessar que eu vou precisar dar uma olhada aqui, porque realmente eu não me recordo quais são os nomes dos sulcos. Espero que eu tenha por aqui eles. Aqui. Então aqui eu tenho uma imagem, já é imagem realmente de livro. Então bem mais, vocês veem que ela tem bem mais sulcos do que eu desenhei. E é bem mais complexa. Então vamos aos sulcos. Este daqui é o meu sulco occipitotemporal. Vocês podem ver por aqui. Então esse sulco aqui é o occipitotemporal. Este meu sulco, vamos encontrá-lo aqui, é o meu sulco, cadê ele? Sulco colateral, este daqui. Este aqui é o meu sulco calcarino. Os demais aqui eu não vou estar realmente mencionando o nome de cada um, porque vai ser bem complicado. Vocês podem ver que tem alguns nomes. Isso é de um livro de anatomia humana. Então existem livros muito bons de anatomia humana para quem quiser estar buscando aí. Tem livros bem bacanas que mostram todo o nome de cada parte do corpo humano com uma precisão realmente científica e absoluta. Então, para quem quiser estar procurando, esteja indo aí atrás e vai ter acesso a um material bem bacana. Bom, agora vamos à vista medial, que é onde aparece o nosso diencéfalo mencionado anteriormente. Então, o que é o diencéfalo? Então, é como se eu pegasse o meu cérebro. Então, a gente viu a vista inferior há pouco do cérebro, que é mais ou menos isto aqui.
Então é como se eu pegasse e cortasse o meu cérebro aqui e visse ele do lateral. Então eu corto e abro ele e vejo ele como se fosse lá no nosso na nossa vista lateral. Então eu corto ele assim e viro a parte de dentro para me ver essa parte interna. E é aí que aparece o nosso caro amigo diencéfalo. Então, no nosso diencéfalo, o que nós temos? Nós temos o tálamo, a nossa aderência intertalâmica. Nós temos também o corpo caloso, que é o que junta os dois lados do cérebro. Então nós temos já, até no próprio senso comum se tem a concepção de que o cérebro ele tem duas metades, né? Como dito anteriormente, inclusive alguns atribuem questões sentimentais a um lado do cérebro, questões racionais a outro. Em parte isso tem uma lógica, em parte não. Então é necessário entender que poucas funções no cérebro, apenas um lado do cérebro é responsável. Como muitos falam, um lado é responsável pelo canto, outro lado é responsável pela fala, um lado é responsável pela emoção, outra pela razão, em partes. Como nós vimos lá na decussação das pirâmides, assim como nem tudo do lado direito passa para o lado esquerdo e do lado esquerdo para o lado direito, também nem tudo é de responsabilidade apenas de um dos lados do cérebro. Então, partes sim são de responsabilidade de um lado, mas muitas coisas são de responsabilidade de ambos os lados do cérebro que trabalham em conjunto. E aqui, como são duas metades praticamente que o nosso cérebro se divide, essa aderência intertalâmica é realmente o que junta essas duas metades do cérebro. O corpo caloso, perdão, a aderência intertalâmica junta os dois tálamos, aonde nessa parte oca dessa junção fica o terceiro ventrículo. Então aqui nós temos uma situação que é a seguinte, deste modo, aonde corre isto, e aqui nós temos o cerebelo. Então, para quem se lembra da parte posterior do bulbo ponte mesencéfalo, na parte posterior eu mencionei que havia algo cobrindo aquela parte posterior. Então é este nosso querido colega aqui, que é o cerebelo. Então ele cobre aquela parte, e aqui nós temos o quarto ventrículo, que é esta parte aqui. Então isso daqui é o quarto ventrículo, que é interligado lá com o terceiro ventrículo, que é aqui em cima. Como eu disse, eu não vou estar explicando aqui o que são os ventrículos, porque isso realmente é a neuroanatomia básica do básico. Aí para quem tiver interesse vai pegando um livro, se é que alguém está assistindo esse vídeo, porque eu tenho plena consciência de que é um vídeo chato. Como eu disse anteriormente, recomendo que acessem o canal e assistam outros vídeos. Esse daqui eu realmente só estou postando para meu estudo mesmo, porque é muito direcionado, então é só para quem realmente tiver muito interesse na área de neuroanatomia, quiser saber, porque não é uma coisa que as pessoas vão assistir por simples diversão e prazer. Não há muito sentido nisso. Então aqui nós temos o pré-cúneus, que é essa parte aqui. Então aqui é pré-cúneus. Aqui nós temos o sulco, essa parte aqui, o sulco parieto-occipital. Aqui nós temos o tálamo, já mencionado, a aderência intertalâmica. Aqui nós temos essa bolinha aqui, é chamada de epífase. E aqui do outro lado nós temos algo semelhante, que é a hipófise. Então, epífase e hipófise. Aqui dela sai a parte da nossa ponte e desce o bulbo, que nós já vimos o bulbo pela parte anterior e pela parte posterior. Aqui nós temos o corpo mamilar, que é aquela parecendo um seio que a gente viu na parte anterior.
E aqui sobre tudo isso vai o nosso telencéfalo. Então aqui é o nosso telencéfalo, a sua visão realmente do meio. Então aqui nós temos, deixa eu tirar aqui só para poder fazer melhor, aqui o nosso telencéfalo. Aí aqui nós temos um sulco, que é chamado sulco do cíngulo. Aqui outro sulco, que é chamado sulco central. E aqui, que é aquele mesmo que a gente viu na outra vista lateral. E aqui o sulco paracentral. Então, que é aquele que seria anterior ao central. E este daqui, ele, depois de uma certa altura, que ele deixa de ser sulco do cíngulo para virar ramo marginal do sulco do cíngulo, que é a partir daqui. Então, ramo marginal do sulco do cíngulo. Aqui nós temos o giro do cíngulo, que seria exatamente essa parte aqui. Então, é um giro do cíngulo. Aqui nós temos... que mais que nós temos aqui? Bom, aqui atrás ainda ficou faltando um sulco calcarino, que é esse aqui. Sulco calcarino. Creio que seja isso. E o nosso cerebelo. Isso só para vocês terem uma noçãozinha do que nós temos que aprender em psicologia. Então, isso daqui é tudo matéria de psicologia. Aqui nós temos o quiasma óptico. Creio que esse é o resumo da vista lateral do nosso telencéfalo. Da vista medial do nosso telencéfalo, que é realmente o meio dele, como se ele fosse cortado no meio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente trabalhar. Creio que não. Realmente isso é a base da anatomia cerebral. Obviamente aqui, se nós vemos essa mesma parte que eu desenhei, nós veremos que ela é bem mais detalhada e tem muito mais nomes. Mas eu realmente trouxe apenas os nomes principais, porque realmente é uma quantidade bem razoável de nomes. Se alguém teve paciência de assistir esse vídeo até aqui, meus parabéns, porque realmente é um tema que não é tão instigante. E acessem o canal, vejam os demais vídeos e se inscrevam no canal. Obrigado.